Oi, queridos. Aqui é Cíntia Albuquerque. Eu venho para responder algumas perguntas. Quero dizer para vocês, antes de mais nada, que eu respondo todas as perguntas, tanto do canal Caminho Infinito em Português, quanto do canal Aprendiz do Caminho Infinito, tá? Porque assim eu e a minha mãe dividimos o trabalho e não fica tão pesado para ela, tá? Então eu espero poder aqui estar realmente ajudando você e estar esclarecendo da melhor forma possível a sua dúvida, tá? Então a primeira pergunta que recebemos foi: o que é o Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo? Então, gente, eu quero dizer para vocês que quando nós, de alguma forma, nos separamos na nossa mente, né? Criamos uma mente separada de Deus, nos separamos do nosso Pai. Isso aconteceu porque nós passamos a conhecer algo que Deus não conhece, que é o bem e o mal. Nós passamos a criar um mundo à parte da criação de Deus e à parte da mente de Deus. Então é por isso que Joe Goldsmith está sempre dizendo para a gente, com muita ousadia e com muita segurança, que Deus não sabe do mal do mundo, que Ele não conhece essa ilusão que nós estamos vivendo. Mas para que não fosse perdido o relacionamento entre o pai e o filho, nos foi enviado o Consolador, ou o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece as nossas ilusões e o Espírito Santo conhece a mente de Deus. A função do Espírito Santo não é curar as nossas doenças, porque você está com dores, você está doente. Não é isso a função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é nos tirar completamente do mundo ilusório que nós criamos a parte do nosso Pai, tá? Então, o Espírito Santo, tá? Jesus Cristo disse assim: quando eu me for, eu vou mandar o Consolador. Não quer dizer que o Consolador não esteja conosco desde sempre. Quer dizer que Jesus Cristo estava orando, pedindo ao Consolador que viesse se apresentar para os seus seguidores. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que se revele para nós. E isso está relacionado com uma outra pergunta, onde ele diz assim: por que não consigo ter comunhão com Deus? E essa pessoa me disse que queria muito, que por muitos anos busca a Deus, que por muitos anos tenta ter um relacionamento com Deus, e por que eu não consigo ter esse relacionamento? Então, gente, eu quero dizer a vocês, tá, a respeito dessa pergunta, que não existe você não ter relacionamento com Deus, tá? Porque Deus em momento nenhum deixou de se relacionar com o seu filho. Porque a vida que habita o teu ser é a vida do teu Pai e não existe outra vida. Porque a tua mente está ligada à mente de Deus. E porque Deus está contigo a todo instante. Mesmo nos momentos difíceis Ele está. No entanto, como nós estamos vivendo um mundo completamente ilusório, o nosso Pai não reconhece o que significa isso, porque Deus é muito puro para reconhecer a iniquidade. Então, você tenta ter comunhão com Deus e você tem. Você tem comunhão com Deus, Deus está na sua vida o tempo inteiro e o Espírito Santo está
à tua disposição. No entanto, é necessário que nós possamos pedir ao Espírito Santo que se apresente para nós. E aí é quando Joel nos ensina a entrar em meditação. E nessa meditação nós vamos estreitando, né? Nós vamos nos aproximando, nós, do nosso Pai, tá? Não que Ele tenha se afastado de nós, mas nós precisamos reconhecer a presença do Espírito Santo em nós. E Ele se apresenta dando sinais. E aí o que é que acontece? Como nós não estamos acostumados com esse relacionamento, provavelmente você não está sabendo ouvir a resposta do Espírito Santo. Então são coisas que Joel, embora nos diga que não podemos pedir nada a Deus, ele, embora diga isso, ele também diz que nós podemos sim pedir a Deus coisas espirituais. E que isso sim é uma um verdadeiro pedido, né, que vai ser ouvido por Deus, pelo Espírito Santo. Porque, de qualquer forma, a Trindade é uma, não existe separação entre você, o seu Pai e o Espírito Santo. Embora cada um tenha uma função, a função do Pai, a função do Filho e a função do Espírito Santo. No entanto, são um só. E Joel nos explica assim: é como você mesmo ser pai, ser filho, ao mesmo tempo que você é pai, você é filho, ao mesmo tempo você é irmão, por exemplo. Então você tem 3 funções diferentes dentro de um único ser, tá? Então Deus, o Filho de Deus e o Espírito Santo são um só com funções diferentes. E a função do Espírito Santo é de te trazer de volta para a casa do Pai. Então, eu acho que eu respondi para você o que é o Espírito Santo. Eu respondi para você que a sua comunhão com Deus é algo que existe já, mas que você precisa entrar em meditação. Aí você diz, mas eu já faço isso. Certo, você já entra em meditação. Agora você começa a prestar atenção na sua vida de que formas que o Espírito Santo está se revelando para você, tá? Para mim acontece muito, por exemplo, de eu fazer uma pergunta a Deus, né? Eu faço uma pergunta ao Espírito Santo e sei que a resposta não vai ser imediata. Então, no próximo dia, às vezes eu abro o meu WhatsApp, tem uma mensagem. E essa mensagem vem justamente responder aquilo que eu perguntei ao Pai na noite passada. Ou eu estou estudando alguma coisa e quando eu abro no meu estudo, é justamente a resposta daquilo que eu estava perguntando. Isso é ter intimidade com o Pai, ter relacionamento com Deus. Observando na sua própria vida que sinais que o Espírito Santo está te dando. Pedir a presença do Consolador é uma coisa maravilhosa que você deve fazer. Pedir a Ele que se revele para você, aliás, espiritualmente, todo o entendimento, todas as coisas que você necessita, você pode e deve pedir ao Espírito Santo que te revele, tá? Todas as dúvidas, todas as tuas fraquezas devem ser expostas ao Espírito Santo. Eu não consigo perdoar, eu não consigo entender, eu não sei o que isso quer dizer. E ali o Espírito Santo, que conhece tanto a tua mente como a mente de Deus, ele vai poder te revelar o que é que você está precisando entender, tá? Então, é mais a questão de você estar prestando atenção nas respostas, entendendo que no seu mundo, tudo está falando com você. A natureza está falando com você, as pessoas estão falando com você, os acontecimentos estão falando com você. E você precisa estar alerta para reconhecer essa resposta dentro da sua própria vida, tá bom? E aí, vem uma pergunta muito interessante também, que também está dentro do que nós estamos falando.
tá? Aonde ela fala assim que está aprendendo muito com o canal. E ela fala que tem uma pergunta. A pergunta é: tenho uma pergunta. O todo sabe como tudo funciona, pois a natureza de Deus é onipresença, onipotência e onisciência. A nossa separatividade ilusória de Deus, que nos trazem a dualidade, doenças, enfim, conflitos de toda a ordem. O todo sabe de tudo isso. Ela está dizendo que o todo sabe de tudo isso. Hoje, após a meditação de manhã, observei meu cachorrinho, que está com 13 anos, sem alguns dentes, com problemas de audição, mancando às vezes com espasmos musculares. Por que uma criatura animal, sem consciência e sem ego, Deus o deixaria à revelia das leis universais da matéria? Então, amada, obrigada pela sua pergunta, porque com certeza é de muitos, tá? Não é uma pergunta boba de jeito nenhum. E eu quero dizer que o que acontece é, mais uma vez, explicando para você o que já vem sido explicado nesse vídeo, tá? Deus é muito puro para reconhecer isso. Isso é impossível para Deus. Veja bem, você cria algo perfeito, certo? E tudo que Deus cria é perfeito e tem que ser perfeito eternamente. Como Deus poderia reconhecer alguma doença no seu cachorro? Ou em qualquer pessoa, ou em qualquer situação? O mundo de Deus não reconhece coisa alguma imperfeita. Deus não reconhece nada disso. No entanto, eu falei aqui que o Espírito Santo, ele conhece a tua mente, tá? O que acontece é que nós estamos vivendo um mundo ilusório e criando terríveis ilusões para nós mesmos e para tudo ao nosso redor, inclusive para os animais que estão na nossa convivência e estão sofrendo com essa mente carnal também, porque estão debaixo da lei da nossa mente. Se não fosse assim, uma pessoa não conseguiria espiritualmente curar um cachorro. Ela cura o cachorro porque ela divide a mesma mente com esse cachorro. Embora ele não tenha ego de verdade, ele tem mente. A mente dele está num outro estágio de consciência, tá? Ninguém sabe dizer se está mais elevado ou mais evoluído, porque eles fazem coisas muito mais maravilhosas às vezes do que a gente. Mas, no entanto, né, eles perdoam com mais facilidade, né, gente? E eles são muito lindos, são muito amorosos o tempo inteiro. Então, eles estão sujeitos a essa mente, tá? Quanto mais próximo, né, ele está de nós, mais ele sofre com essa mente carnal, esse mundo ilusório, certo? E aí eu falei para vocês, né, que o Espírito Santo não tem, na realidade, não é que ele não possa curar, através de nós pode haver cura para pessoas, animais e tudo. Só que o que acontece é que nós, na realidade, precisamos acordar e sair desse mundo. Nós não precisamos ser curados e continuar neste mundo ilusório, porque nunca vai ter fim o tanto de ilusão, de tristeza e de destruição que nós, com essa mente separada, causamos nas pessoas, nos animais, no mundo, certo? Então, o objetivo, na realidade, embora possa haver cura espiritual, embora eu possa dizer assim, olha, eu vou orar por você e você vai ficar curado, certo? Não impede que amanhã você não esteja doente outra vez, porque você está recebendo do mundo, você está aceitando e você está também criando toda essa ilusão que nós estamos. Então, gente, o objetivo, tá? O objetivo é que possamos, e é isso que o Espírito Santo tem feito em nós, é nos trazer de volta, porque sim, ele reconhece o nosso sofrimento e ele quer nos ver livres. Ele não quer nos ver livres de uma situação, ele quer nos ver como filhos de Deus que somos, completamente livres, sem a menor possibilidade de nenhum erro, de nenhum mal, de nenhuma imperfeição em nossas vidas. Esse é o trabalho do Espírito Santo e
ele tem feito esse trabalho. É claro que muitas vezes precisamos de alívio e através do trabalho espiritual conseguimos esse alívio, mas esse não é o objetivo final do Espírito Santo, tá? Ele traz sim a cura muitas vezes, tá? Quando a gente consegue alcançar, mas ele não nos quer. Eu poderia dizer, Deus não quer nos curar de uma coisa, ele quer o seu filho de volta, ele quer o seu filho completamente livre. Então é por isso que o seu cachorrinho está sofrendo assim. É uma grande oportunidade para que você medite na perfeição dele, no Filho de Deus que há vida nele, tá? A vida dele não é separada da vida do Pai. Ele é um com Deus. Ele é a própria expressão da vida de Deus. E é tão impossível que ele esteja doente, como é impossível que qualquer filho de Deus, criação de Deus, vida de Deus possa estar em um estado de dor, de sofrimento. Então isso tudo, no final das contas, faz parte da nossa ilusão e ele, infelizmente, também está sofrendo disso, tá? Gente, muito obrigada pela oportunidade, espero realmente ter atendido a expectativa de vocês e estamos aqui, né, à disposição se vocês precisarem de mais esclarecimento, tá bom? Muito prazer, muito amor, muita gratidão por poder estar aqui com vocês, estar dividindo um pouco desse amor que temos por todos vocês. Namastê, amados, obrigada.